Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós estamos, caro amigo, no capítulo 9 do Evangelho de São João. Nós no último programa vimos a discussão dos judeus com Jesus Cristo, onde Jesus defendeu a sua missão, mostrando que ele veio do Pai, que o seu ensino era de Deus e não dele próprio, mas do Pai que o enviou. Apesar da estranheza dos judeus, Jesus apresentou a sua divindade de uma forma clara, não deixando qualquer dúvida naqueles mentes que estavam ali presentes de que Jesus era de facto o próprio Deus. Jesus mostrou que ele já existia muito antes que Abraão existisse, usando aquela expressão que Deus próprio usou no Velho Testamento, Eu sou. Quando Deus se encontrou com Moisés no Monte Sinai, e Moisés perguntou, mas quem tu és? E Deus respondeu, Eu sou. E foi exatamente esta mesma expressão que Jesus Cristo usou para si. Então Jesus mostrou claramente a sua divindade, quem ele é, e não queria deixar dúvidas na mente de ninguém sobre a sua origem, no fundo. E no capítulo 9, hoje, vamos começar com a cura de um cego de nascença. Este cego chamou a atenção de Jesus de um modo especial. E é importante lembrarmos que Jesus era perseguido pelos judeus, mas mesmo assim está interessado num bem-estar daqueles que são mais carenciados, daqueles que estão mais necessitados. Quando temos algum problema, geralmente ficamos concentrados em nós mesmos e nos esquecemos daqueles que nos rodeiam. Mas não é o caso de Jesus. Jesus, mesmo estando a ser perseguido, mesmo a sua vida estando em risco, ele continua a olhar para aqueles que são carentes, para aqueles que são necessitados do seu toque. Por isso, nós lemos ainda no verso 59, vamos começar por aí, no capítulo 8 ainda, e vamos depois fazer a ligação com este capítulo 9. Então, se tem a sua Bíblia à mão, pegue e abra no capítulo 8, no verso 59, pois nós vamos ler então aí. E diz, Então pegaram em pedras para lhe atirar, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. E logo o capítulo 9, verso 1 começa desta forma. Um dia Jesus encontrou no seu caminho um homem cego de nascença. Jesus olhou para este homem que estava com falta de vista, um homem cego de nascença, um homem que estava com uma dificuldade desde que ele se conhecia. Jesus olhou para este homem com um propósito, olhou para o salvar. E assim também Jesus olha para si e para mim. Ele olha para nós não só com o propósito de nos tocar numa área da nossa vida, mas para transformar todo o nosso ser, para nos dar uma vida e vida abundante, para nos dar uma nova vida e uma vida eterna. Jesus, quando toca na nossa vida, não é simplesmente para maquilhar uma área da nossa vida, para tocar e curar uma enfermidade ou isto ou aquilo. Não, Jesus quer transformar todo o seu ser. A Bíblia usa expressões incríveis para declarar a ação de Jesus na nossa vida. Ela usa expressões tais como Jesus nos retira das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele nos levou da morte para a vida. São mudanças radicais que Ele quer operar em si. Jesus não quer só fazer de si um homem e uma mulher melhor. Não, Jesus quer transformar completamente o seu ser. E esta é a proposta de Jesus. E quando Jesus olha para este cego que está ali no caminho, este homem que está ali com dificuldades, pois desde nascença que ele tinha esta deficiência, Jesus quer não só curar esta enfermidade, como Jesus quer mudar a vida deste homem. Então o verso 2 continua. Os discípulos perguntaram a Jesus, quem foi que pecou para este homem ter nascido cego? Ele ou os seus pais? Os judeus achavam que o cego ou os seus pais tinham cometido qualquer erro. Para eles a única causa da cegueira era um pecado. Jesus não entra diretamente na questão do pecado e mostra aos seus discípulos que a atitude mais correta não é especular a esse respeito, mas sim ajudar aquele homem que está numa necessidade, que precisa ser curado. Discutir simplesmente a causa ou as causas do pecado não transforma a vida daquele homem. Por isso, era necessário agir na vida dele.
Tal ato mostrava de facto a falta de amor dos discípulos e mostra também o amor grande que Jesus tinha para com aquele homem. Os discípulos estavam muito preocupados. Quem é que teria feito alguma coisa errada? Qual era a consequência da cegueira deste homem? Eles tinham na sua mente a velha aliança, não tinham em sua mente aquilo que Jesus podia fazer e aquilo que Jesus queria fazer. Eles ainda não se tinham apercebido que Jesus estava no seu meio. Eles ainda não se tinham apercebido que o reino de Deus estava a ser implementado. Então os discípulos, quando fazem esta pergunta, eles têm em sua mente esta mentalidade da velha aliança, em que a pessoa era abençoada se cumprisse rigorosamente tudo, ou era amaldiçoada se falhasse em alguma área da velha aliança. Mas Jesus Cristo tinha trazido uma nova aliança, uma aliança baseada na graça, uma aliança baseada no seu amor. E é por isso que Jesus vai curar este homem, e é por isso que Jesus vai ensinar os seus discípulos a uma nova atitude diante das coisas. O verso 3 diz: o facto de ele ter nascido cego não tem nada a ver com os pecados dele ou de seus pais, mas é para que o poder de Deus se possa manifestar nele. E esta era a razão pela qual Jesus ia agir. Como eu disse, os discípulos estavam ainda a pensar dentro da velha aliança. A velha aliança tinha a ver com o cumprimento da lei. E se a pessoa cumprisse a lei, então era abençoado. Se a pessoa falhasse na lei, então havia uma certa punição, havia uma disciplina que a pessoa deveria de entender que estava a falhar na lei. E os discípulos não tinham ainda compreendido, não tinham ainda na sua mente a linguagem da graça de Deus. Ou seja, esse favor imerecido que Deus age sem nós merecermos, Deus toca na nossa vida sem que nós tivéssemos merecimento. E nós precisamos de mudar a nossa mentalidade para a mentalidade da graça. Infelizmente eu tenho visto que há muitos cristãos que têm uma mentalidade da velha aliança também. Muitas pessoas que se aproximam das coisas de Deus sem perceber que vivemos num tempo de graça. Então, se uma pessoa está doente, é porque há pecado na vida dele. Se uma pessoa está doente, é porque há falta de fé. Se uma pessoa está doente ou tem uma desgraça financeira, é por isto ou por aquilo. E muitas vezes a pessoa vai e começa com reivindicações e apelos e exigências para com Deus, sem perceber que ele não tem direito. Sem perceber que ele não está debaixo da lei, não está debaixo da velha aliança. Na velha aliança fazia algum sentido a pessoa exigir, na velha aliança fazia algum sentido a pessoa reivindicar, porque se a pessoa cumpriu a sua parte da aliança, se a pessoa tinha vivido exemplarmente, que não havia caso nenhum, diga-se de passagem, mas de qualquer das formas, se a pessoa tinha vivido dessa forma, então poderia exigir que Deus o abençoasse. Mas o facto é, como ninguém conseguia viver debaixo dessa lei, como ninguém conseguia viver exemplarmente, não havia condições da pessoa exigir nada. E, infelizmente hoje muitos cristãos reivindicam para si ou exigem da parte de Deus que Deus faça isto ou aquilo, sem se aperceberem que estão debaixo da graça de Deus. E se é graça, logo não há merecimento. E se não há merecimento, não há possibilidade de exigência. Então como é que tantos cristãos hoje quase exigem a Deus que Deus cumpra isto ou Deus cumpra aquilo? Estamos debaixo da graça de Deus e é por causa das misericórdias de Deus de se renovarem cada manhã que nós não somos consumidos. Porque aquilo que nós tínhamos por direito, diz o apóstolo Paulo no livro aos Romanos, era a morte. O salário do pecado é a morte. Diz o texto lá em Romanos. Como é que nós poderíamos exigir alguma coisa? A nossa paga, aquilo que merecemos pelo nosso pecado é a morte. Mas graças a Deus que este texto de Romanos não termina aí, mas diz: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ou seja, é um presente que Deus nos oferece. Logo não é um merecimento. Logo não há possibilidade de exigência. Logo não há possibilidade de eu reivindicar, seja o que for. É um presente imerecido. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então nós precisamos de transformar a nossa mente, como diz também Paulo aos Romanos, no capítulo 12, 1 e 2, transformar a nossa mente. Porque infelizmente nós vivemos debaixo de uma mentalidade da velha aliança. Precisamos de entender que estamos debaixo de uma nova aliança e na nova aliança não há possibilidade de exigências. É tudo a ação gratuita de Deus, é a ação favorável de Deus para conosco. Porque se Deus agir de acordo com aquilo que eu mereço e você merece, você vai receber a morte. Esse é o merecimento do nosso pecado. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então nós podemos aproximar-nos de Deus
não porque merecemos, não porque você é melhor ou pior do que o seu vizinho, mas por causa da obra de Jesus Cristo, por causa desse favor imerecido de Deus. Então não tem a ver com a sua escolha, não tem a ver com o facto de você ter a religião certa, não tem a ver com o facto de você ser melhor ou pior. Tem a ver com o facto de que Deus o amou e Deus lhe estendeu esta graça. Claro está que se nós aceitamos a graça de Deus, nós queremos obedecer a Deus. Foi o que Jesus disse e nos últimos programas que eu tenho vindo a falar sobre isto. Se nós dizemos que amamos Jesus, se nós dizemos ser discípulos de Jesus, temos de praticar aquilo que Ele nos diz e falámos isso no último programa, capítulo 8 do Evangelho de São João. Portanto, é só virar uma página e você vai encontrar lá isso. Agora Jesus está a dizer que não há merecimento daquele homem. Este cego ali estava e não foi ele nem os pais que pecaram para que aquilo tivesse acontecido, mas para que se manifestasse a glória de Deus. O verso 4 continua: precisamos de fazer, enquanto é dia, as obras daquele que me enviou. Vem a noite em que já não se pode trabalhar. Enquanto estive neste mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu no chão, fez com a saliva um pouco de lodo e untou os olhos do cego. E disse-lhe: agora vai e lava-te na piscina de Siloé. Siloé significa enviado de Deus. O homem foi lavar-se e ficou a ver. Aqui Jesus usou um método bastante diferente do que ele estava a usar em muitas outras circunstâncias na cura de outras pessoas. Porque este recurso, ao que nos parece um pouco estranho, não nos cabe a nós, sinceramente, questionar os métodos de Jesus. Para fazer a obra de Deus, Deus pode usar o que Ele quer, como Ele quer. Ele tem a liberdade de escolher qual é o seu método de ação. Se é com lodo, sem lodo, com mãos, sem mãos, com palavras, com toques. Deus é quem escolhe. E você não tem que questionar, nem eu. Há muita coisa que nós não percebemos na ação de Deus. E o problema é que muitas vezes nós ficamos agarrados a estas pequenas coisas e não apanhamos a bênção de Deus. Deus é Deus. E é por isso que Ele usa os recursos que Ele quer, as pessoas que Ele quer, e não nos cabe a nós questionar as coisas que Deus faz. Porque é que Jesus usou este método? Eu quero dizer sinceramente, não sei. Posso adiantar algumas ideias. Talvez para oferecer ao cego uma oportunidade para ele crescer na sua fé. Talvez este cego tenha sido apanhado de surpresa e por isso Jesus estava-lhe a dar uma oportunidade para ele digerir esta bênção que iria receber. Por isso untou-lhe os olhos e mandou-o ao tanque de Siloé. Mas na realidade não sabemos ao certo porque é que Jesus fez o milagre como fez com este cego. Muitas vezes Deus age na nossa vida de uma forma estranha. Sinceramente, eu reconheço isso. Os caminhos de Deus são de sobremodo elevados aos nossos, diz a palavra de Deus. Assim como o céu está distante da terra, assim são os caminhos de Deus e os pensamentos de Deus distam dos nossos. E eu tenho que reconhecer isso. Há situações, há formas de Deus agir que eu não compreendo. Mas também, se calhar, não tenho que compreender. O problema é que muitas vezes nós queremos compreender tudo acerca de Deus. E esquecemos-nos que nós somos finitos e Deus é infinito. Esquecemos que nós temos limitações no tempo e no espaço e Deus não tem essas limitações. E é muito complicado para nós entendermos um ser atemporal, um ser eterno, um ser que não tem limitações dentro da nossa finitude. Mas mesmo assim, muitas vezes nós queremos compreender todas as coisas acerca de Deus. E eu quero dizer um sincero, não conseguimos compreender muitas vezes as coisas de Deus. Há coisas que nós não entendemos. Há coisas que Deus não nos revelou. E isto não é uma fuga para não explicar aquilo que nós não entendemos. Às vezes as pessoas acham, isso é uma fuga. Pois, mas é a realidade. Nós devemos procurar explicações, como é óbvio, para aquilo que nos acontece, aquilo que Deus faz. E Deus quer se manifestar ao homem. Deus quer se dar a conhecer. Mas, no entanto, há coisas que nós não vamos compreender. Isso não é uma fuga, é uma verdade, porque nós somos limitados e Deus não é. Então é algo que nós muitas vezes temos de aceitar, porque se nós não aceitarmos isso, muitas vezes andamos angustiados, sem perceber o que Deus está a fazer, quando na realidade Deus já agiu na nossa vida e nós perdemos a bênção simplesmente porque ficámos angustiados. Porque é que Jesus usou lodo para untar os olhos daquele cego e não o curou com palavras como fez com outros casos? Então não precisamos ficar angustiados com a metodologia de Deus, mas recebamos a bênção e fiquemos gratos por a bênção que Deus nos está a dar. O verso 8 continua: Então os vizinhos e o povo, acostumados a vê-lo a pedir esmolas,
diziam uns para com os outros: não é este o que costumava estar sentado a pedir esmola? Uns diziam: é ele mesmo. Outros afirmavam: não, não é. É ainda outro muito parecido com ele. Porém, o que tinha sido cego disse-lhes: sou eu, sou. Perguntaram então: como é que agora já não és cego? Ele respondeu: aquele homem a quem chamam Jesus fez um pouco de lodo. Chegou-se a mim e untou os olhos com ele e disse-me: vai e lava-te na piscina de Siloé. Eu fui, lavei-me e comecei a ver. Disseram-lhe então: onde é que está esse homem? E ele respondeu: não sei. É interessante este diálogo aqui, este discurso aqui, com os vizinhos. Este homem estava tão empolgado com o facto de que agora via, nunca ele tinha tido esta experiência na sua vida. Temos que estar lembrados disso. E ele, de facto, fica admiradíssimo. Está extasiado com aquilo que lhe está a acontecer. O milagre era, de facto, demasiado grande para ele compreender o que estava a acontecer. A própria vizinhança não estava a acreditar muito que era ele mesmo, que tinha sido a mesma pessoa que estava a pedir esmola e que tinha nascido cego. E ele estava a dizer: não, sou eu. Deus tocou-me de uma forma fantástica. E às vezes as pessoas que cruzam connosco também não acreditam. Quando Deus age na nossa vida e nós estamos tão entusiasmados com aquilo que Deus deu, a paz que nos enche o coração, a alegria que transborda de dentro de nós, que muitas vezes as pessoas que cruzam connosco nem querem acreditar que alguma coisa de facto está a acontecer. Eles começam a dizer: estás um fanático, tu és louco, não pode ser assim, não pode ser verdade o que tu estás a dizer. E as pessoas têm dúvidas de que Deus agiu realmente. Mas continue, não desfaleça nesse seu entusiasmo, continue a falar daquilo que Deus lhe está a fazer na sua vida, daquilo que Deus tem feito na sua vida, pois isso é que vai fazer diferença também na vida dos outros. O texto continua no verso 13. O homem que tinha sido cego foi depois levado à presença dos fariseus. Um dia em que Jesus fez o lodo e lhe deu a vista, era sábado. Por isso os fariseus perguntaram ao homem como é que tinha sido curado. E ele contou-lhes: pôs-me um pouco de lodo nos olhos, fui lavar-me e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram: quem fez isso não é um homem de Deus, pois não respeita a lei do sábado. Mas outros perguntavam: como pode um homem ser pecador e fazer milagres destes? E gerou-se ali uma discussão muito grande entre eles. Esta controvérsia sobre a cura deste homem envolve então os fariseus numa grande discussão. Será de facto Jesus, o próprio Deus, ou de facto é um homem que está ali no meio deles e que tenta enganar as pessoas? Estes religiosos aqui, estes intérpretes da lei, na realidade eles já não percebiam muito do que é que estava a acontecer. No entanto, eles continuavam a tentar agarrar-se à lei. Eles não compreendiam que não havia na lei qualquer impedimento para Jesus fazer milagres. Não havia na lei qualquer impedimento para que a pessoa fizesse o bem ao próximo. Então eles estavam a interpretar a lei de uma forma errada. Por isso para eles era chocante ver Jesus a operar milagres num sábado, pois eles não compreendiam o propósito desse dia de descanso. Esse dia era para que as pessoas pudessem amar o próximo, ter tempo uns para os outros. Era necessário nesse dia a pessoa ter tempo para a adoração, era um tempo para descanso de facto. E não tinha a ver com o facto de Jesus agir em favor do próximo ou não. Eram pessoas que não compreendiam realmente quem Jesus era, que Ele era o Senhor do sábado, e não compreendiam sequer as razões pelas quais Deus havia dado o dia de descanso. Estes homens simplesmente agiam de uma forma farisaica, de uma forma religiosa, dando imposições e regras, sem perceberem porque é que as regras eram dadas e essas imposições. Infelizmente, estes homens ainda nos lembram muitos religiosos dos nossos tempos. Não interessa o rótulo que têm à frente ou a igreja que representam. Muitas vezes essas pessoas colocam limitações, regras, imposições e afastam as pessoas de Jesus. A única forma das pessoas se relacionarem com Deus é através de Jesus. E quando são afastadas de Jesus por imposições, regras, por limitações que a própria Bíblia não tem, então de facto as pessoas assim têm dificuldade em se relacionar com Deus. Pois Deus enviou Jesus como o único mediador entre Deus e o homem. E é necessário que nós possamos olhar para aquilo que a Bíblia diz acerca do nosso relacionamento com Deus e não ficarmos agarrados a regras e limitações que a própria Bíblia não colocou, que o próprio Deus não colocou. Então necessitamos de olhar para a Bíblia atentamente. Estes fariseus aqui supostamente citavam as Escrituras. Estes fariseus
supostamente eram ensinadores da Bíblia. E é por isso que nós, que estamos a ouvir a palavra de Deus, seja pela rádio, seja numa igreja, seja onde for, devemos conferir se aquilo que nos está a ser ensinado é ou não de acordo com as Escrituras. Não só que está ali escrito naquele livro, mas que está de acordo com os princípios que as Escrituras dizem. E é por isso que é importante termos a nossa Bíblia na mão e olharmos para ela quando alguém está a falar acerca da palavra de Deus. Estes fariseus falavam da Bíblia, mas na realidade eles não entendiam o espírito da lei. Deus tinha dado essa orientação ao povo para descansar, guardar o dia de sábado, mas eles não estavam a entender qual era o propósito desse dia. O texto continua a dizer no verso 18: mas os chefes dos judeus não queriam acreditar nele, que tinha sido cego e que tinha sido curado. Chamaram então os pais dele e perguntaram-lhe: é este o vosso filho? É verdade que ele nasceu cego? Como é que ele agora tem vista? Os pais responderam: sim, é verdade que este é o nosso filho e que nasceu cego. Mas como é que agora vê? Olha, não sabemos. E também não sabemos quem o curou. Já tem idade para responder, perguntem-lhe. Foi por medo que eles deram esta resposta, porque os chefes dos judeus tinham resolvido expulsar da casa de oração todo aquele que confessasse que Jesus era o Messias. Por isso é que disseram: e ele já tem idade para responder, perguntem-lhe. Os pais estavam com receio de serem expulsos por causa da sua fé, por terem visto o filho milagrosamente curado. Então deixaram essa responsabilidade com o filho e de alguma forma corretamente. Não podemos nós, pais, tomar decisões pelos nossos filhos, assim como os filhos não podem tomar decisões pelos pais. O relacionamento com Deus é individual. Cada um tem de decidir por si próprio. Este filho não teve receio de testemunhar da sua cura diante dos fariseus. Os pais já estavam com receio de serem expulsos e perderem os privilégios que tinham direito naquela comunidade, naquele grupo, nas sinagogas. E por isso remeteram para o seu filho a sua fé. E isso é correto. Tem de ser você mesmo, que me está a ouvir, a tomar a decisão. Não pode ter uma decisão porque o seu pai é cristão, você é cristão, ou porque você, como pai, é cristão, os seus filhos têm que ser. É uma decisão individual. Você tem de tomar por si mesmo. E é isso que Jesus o desafia a fazer neste momento. Entregue agora a sua vida a Jesus. Perceba que é você que tem que tomar essa decisão. E entregue toda a sua vida nas mãos de Cristo. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.